Adeus, ano velho, feliz ano novo. Enfim, esse é o último vídeo do ano de 2025. Então eu queria trazer aqui uma retrospectiva do que foi esse ano maluco, que teve muita coisa para contar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, meu nome é Bernardo, você está no Imparcial Futebol Clube. Peço que você apoie esse projeto com seu like, com seu compartilhamento, com sua inscrição, com seu comentário. E vamos falar desse ano maluco, que começou com talvez uma das maiores bombas do futebol brasileiro, né? Eu vou estar focando no futebol brasileiro, porque se eu for falar de tudo, vai ficar umas 3 horas de vídeo. Enfim, bomba no futebol brasileiro. No dia 30 de janeiro, Neymar é anunciado pelo Santos. E ele retorna depois de 12 anos que ele jogou na Europa, né? Durante esses 12 anos ele jogou na Europa. E aí depois de 12 anos ele volta. E eu tenho certeza que foi o retorno mais midiático dos últimos tempos. Eu falo dos últimos tempos porque ainda assim tem vários retornos que foram extremamente midiáticos, como por exemplo do Romário no Flamengo e tudo mais. Mas é fato que existiu uma expectativa que quando o Neymar chegasse, ele mudaria o futebol do Santos. E ele inclusive contribuiu muito para melhorar o futebol do Santos. Até porque, quando ele estava no time, o time vencia. Boa parte das vitórias do time, o Neymar estava em campo. Ele teve suas contribuições em gols e em assistências, se eu não me engano. De 28 partidas que ele fez, ele fez 11 gols e 3 assistências, se eu não estiver enganado. E acaba que o Neymar ele foi muito importante para o time do Santos, mas eu não tenho certeza de que o desempenho que ele teve no futebol brasileiro esse ano foi aquilo que todo mundo imaginava. E essa questão ela acaba girando em torno de duas coisas. Primeiro, por melhor que o Neymar seja, ele não carrega um time sozinho. Ou seja, o time ele tem que corresponder à habilidade do Neymar. E em muitos momentos você via que o time do Santos ele não correspondia à habilidade do Neymar, porque querendo ou não era um time muito limitado. Você tinha jogadores de ataque que eles recebiam uma bola do Neymar, mas que eles não conseguiam voltar ao passe, ou que eles não conseguiam finalizar, ou que a finalização era horrorosa, ou perdia a bola, e aí o Neymar tinha que voltar. Então era um grande problema a questão técnica do Santos, a questão da qualidade técnica dos outros jogadores que estavam ali no Santos. E além disso, a gente precisa entender que o Neymar ele é uma grande incerteza no futebol. Por quê? O Neymar bem, saudável, ele te entrega muito. Só que o grande problema é quando o Neymar tá saudável. Porque, querendo ou não, você sempre fica com medo do Neymar entrar e dele ter uma lesão e ele desfalcar o time durante alguns meses. E aí a gente consegue ver essa situação nas 2 lesões mais graves que ele teve durante a temporada. Que foi a primeira contra o Galo, que ele ficou fora de 5 jogos. E desses 5 jogos, o Santos não ganhou nenhum jogo. O Santos não ganhou nenhum jogo. De 5 jogos, sem o Neymar. A segunda lesão que ele teve foi logo depois do jogo do retorno contra o Galo. E isso a gente consegue ver um padrão. Neymar não joga contra o Galo. Mas o jogo do Galo no retorno tirou ele de 7 jogos. E desses 7 jogos, o Santos só venceu 2. E aí você vê o contrário acontecendo. Que quando o Neymar tem uma sequência de 7 jogos, que o Neymar joga frequentemente, o time do Santos ganha 3 jogos e empata 1. Então, além do final da temporada, que ele acaba perdendo só 2 jogos, de 9, se eu não me engano, e desses 7 jogos que ele participa, o Santos ganha 4 e empata 2. Ah, Bernardo, tem a questão do final da temporada. Mas o Santos estava brigando para uma vaga na Sul-Americana. Então, necessariamente, você tem um time que precisa
ter uma postura séria. Com o time tendo a postura séria, acaba que um jogador que nem o Neymar faz a diferença. Acaba que vai jogar, sabe? Então, concluindo essa questão, o Neymar ele fez a diferença no time do Santos. E é inegável que o Neymar faria diferença em qualquer time do Brasileirão. Mas, se o time não tiver uma certa qualidade técnica e se o Neymar não tiver numa condição de fazer uma sequência de jogos, isso acaba diminuindo muito o poder de contribuição dele. E acaba tirando um pouco daquilo que poderia ser o retorno do Neymar, sabe? O retorno do Neymar é algo que é muito poético. Ele pode ser muito poético. Um cara que sempre encantou o Brasil e o mundo com seus dribles, voltando para casa depois de uma carreira bem sucedida na Europa. E teve um pouco disso, mas não foi tanto. Então, vamos aguardar 2026 aí, Copa do Mundo, o que ele vai resolver com o Santos, se ele vai renovar, se ele não vai ficar. Mas, enfim, saindo dessa questão do Neymar, eu vou dar uma passada rápida nos torneios de início de ano, em quem foi campeão. A gente tem o Flamengo ganhando a Supercopa do Brasil, que eu particularmente achei que era a Supercopa de polo aquático, porque choveu que só o diabo. O Racing ganha a Supercopa em cima do Botafogo, o Flamengo ganha o Carioca, o Galo leva o Mineiro, o Inter ganha o Gaúcho e o Corinthians ganha o Paulista. Eu também vou citar aqui os dois campeonatos regionais mais importantes que nós temos no futebol brasileiro, que é o Bahia ganhando a Copa do Nordeste e o Paysandu ganhando a Copa Verde. E, falando em Copas regionais, tivemos um anúncio da CBF de que teremos uma Copa Sul-Sudeste que vão ser disputadas por 12 equipes de 6 estados que não vão disputar as competições da Conmebol. Ou seja, o Inter, que não pegou vaga em Sul-Americana esse ano, vai jogar Sul-Sudeste. Ah, você tem time de Série B, Volta Redonda. Você tem o Sampaio Correia, do Rio. Você tem aí, se eu não me engano, a Chapecoense também vai disputar. Você tem aí o Curitiba. Você tem essa galera assim que vai disputar. Se eu não me engano, não tenho certeza se o Curitiba vai participar. Mas você tem esses times aí que vão participar aí dessa nova Copa Sul e Sudeste. Em junho, tivemos talvez a minha competição favorita do ano, que foi o Super Mundial, cara. Que competição legal de acompanhar. Ah, Bernardo, os europeus estavam cagando pro Super Mundial. Ah, Bernardo, que não sei o que. Ah, porque o calendário. Cara, caguei pra isso tudo. Analisando só a competição, cara, que competição maneira, velho. Poder ver diferentes times disputando entre si, times grandes, cara, ter uma oportunidade de assistir aí, cara, um River Plate Inter de Milão, de ver um Flamengo e Chelsea, de ver um Botafogo PSG, cara, maravilhoso. E falando dos clubes brasileiros, eu acho que foi acima daquilo que todo mundo estava esperando. Porque você tem um Botafogo ganhando do PSG, você tem um Flamengo ganhando do Chelsea, você tem o Flamengo sendo o primeiro do grupo, você tem um Palmeiras chegando nas quartas de final. E talvez o que mais superou as expectativas, você tem um Fluminense chegando na semifinal de Mundial de Clubes. E que provavelmente era o mais impensável de acontecer, porque o time do Fluminense não era um time que tinha muitas qualidades técnicas. Tinha o John Arias, mas que na média geral, tinha o John Arias, tinha o Thiago Silva, tinha o Fábio, mas que a média geral não era um time de muita qualidade. Então, o que acontece? Você tem esse time do Fluminense, que foi muito eficiente nesse Super Mundial, ganhando da Inter de Milão, ganhando do Al Hilal e só parando pro campeão Chelsea. E é muito interessante comentar, e aí quando você faz essa análise, como que o Fluminense não foi o mesmo depois do Super Mundial. Porque logo depois de chegar do Super Mundial, ele toma uma sequência de 4 derrotas seguidas,
E as vitórias não convencem muito, tem um 2-1 ali, tem um empate contra o Inter que ele consegue levar, que não sei o que. Talvez por questões físicas, talvez por questões técnicas. Depois que o Renato saiu, o Zubeldia conseguiu achar o caminho da roça, mas não sei o que e tal. Mas enfim, eu não poderia falar do Super Mundial sem citar o Estevão. Porque, querendo ou não, ele tá envolvido em 2 times do Super Mundial. E, cara, que jogadoraço que foi o Estevão, cara. O Estevão não participou de tantos gols, nem de tantas assistências. Mas, cara, um jogador de 17 anos que fez o que fez, foi importante no Chelsea, foi importante no Palmeiras, foi importante na seleção. Cara, olho no menino. Não colocando expectativas. Não estou aqui para colocar expectativas, mas olho no menino. Vamos falar de Brasileirão. A gente teve uma disputa muito bonita de se ver entre Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. E acabou que o Flamengo foi campeão com uma certa margem, mas, de certa forma, olhando para uma perspectiva, foi no detalhe. Porque o Flamengo acaba concretizando esse título na 37ª rodada. Então, e com chances até de perder esse título, porque o Flamengo acaba perdendo para o Fluminense e empatando com o Galo. Isso na reta final de Campeonato Brasileiro. Então, você olhando essa questão, você tinha oportunidades do Palmeiras levar esse título e que não levou. Claro que o Flamengo tem a sua parte de mérito. Melhor defesa, melhor ataque, a maior goleada do campeonato, mais vitórias, invicto dentro de casa, a Arrascaeta fazendo a melhor temporada da carreira. E aí, meu irmão, falando da temporada do Flamengo, fica aqui 2 horas falando de cada jogador. Todo mundo foi bem, tem alguns ali que fizeram cagada, tem ali o Plata tomando 37 milhões de vermelho. Você tem o Danilo fazendo cagada, mas o Danilo já se redimiu. Então, cara, se eu for falar aqui da temporada do Flamengo, fico aqui 2 horas falando. Vamos falar do Palmeiras. Cara, Palmeiras, temporada pra esquecer. 3 vices, Paulista, Brasileiro, Libertadores, eliminação da Copa do Brasil pro rival, sem título nenhum e gastando 700 milhões de reais em contratações que foram bem, mas que não renderam título. E tretinhas dentro da diretoria do Palmeiras, áudios vazados, Leila querendo dar tapa na cara de todo mundo. É uma série falando a respeito dessas questões do Palmeiras. Série essa que, se vocês quiserem, eu assisto e trago a minha análise aqui pra vocês. Estou me comprometendo a fazer isso. Então, se vocês querem que eu analise a série do Palmeiras, coloquem aqui nos comentários. Aproveitando aí que a gente vai ter um período que nós não teremos futebol brasileiro, eu posso falar dessa série do Palmeiras. E trocando de time, vamos falar de Cruzeiro. Cruzeiro em reestruturação. E ele tá no caminho certo pra isso. Chegou longe, aonde podia chegar. Tem ali o vexame da Sul-Americana? Tem. Mas chegou longe. Querendo ou não, chegou longe. Mas se a gente for falar de caminho certo, de uma boa estruturação, a gente precisa falar do Mirassol, do Super Mirassol Low Profile, como diria meu grande Futiparódias. O estreante que pega um 4º lugar inédito, com direito a uma sequência de 9 jogos sem perder, e o 3º melhor ataque do campeonato. Cara, esse é o melhor exemplo de gestão de time e que soube usar o dinheiro que recebeu com a venda do Luiz Araújo e que agora tá colhendo os frutos, cara. Soube investir em base, soube investir em CT, soube investir nos melhores jogadores e tá colhendo os frutos disso. E aí a gente não pode falar desse exemplo de gestão para Sport e Juventude, Fortaleza e Ceará, que foram times rebaixados de formas deprimentes. Cara, o Sport foi uma das piores campanhas de Campeonato Brasileiro. O Juventude, beleza, não tem o que falar. Mas, cara, Fortaleza e Ceará, eles poderiam ter se safado na última rodada. O Palmeiras não tava disputando nada. O Fortaleza consegue começar o jogo ganhando, tomar um empate, tomar uma virada, inclusive, e empatar o jogo
e nos últimos minutos consegue me tomar um 4-2, cara. Isso é muita vergonha. Além de Inter e Vitória, que mereciam ter sido rebaixados, que não foram... que foi mal, velho. O Inter merecia ser rebaixado. Aí, tá vendo? Eu bati tão forte aqui na mesa que até a luz... Aí, voltou. Cara, o Inter merecia ser rebaixado. O Inter não fez um bom Campeonato Brasileiro. Começou bem. Tá, beleza. Começou bem. Bem na Libertadores. Legal. Mas o final do Internacional era pra eles terem caído. E não caíram porque fizeram o dever de casa na última rodada. Isso com certeza. Mas, enfim... Eu poderia falar isso também de Vasco e Corinthians, que não fizeram um bom Campeonato Brasileiro, concordemos. E que também não foram bem nas Copas Internacionais aí. Vasco tomando de 4 pro Porto Cabelo e o Corinthians sendo eliminado na pré-Libertadores. Só que eles chegaram na final da Copa do Brasil, né, galera? E tem seus méritos. O Vasco fazendo chover, né? Fazendo milagres aí, sendo heróico. E o Corinthians sabendo jogar um torneio. E essa sabedoria foi o que determinou a vitória do Corinthians. Ganhar a vitória do Corinthians na Copa do Brasil. E, cara, o Dorival sabe muito. O Dorival sabe muito Copa do Brasil, cara. E temos aí o nosso querido arco de redenção, que eu já comentei em outro vídeo. Vai lá no meu vídeo para ouvir a análise da Copa do Brasil. Falando em competições continentais, nós tivemos 3 clubes brasileiros em finais continentais. Na Sula, a gente teve Atlético Mineiro e Lanús. E vou te falar, um desempenho muito abaixo do Galo. Muito nervosismo, pouca eficiência. Um Lanús que também não estava a fim de ganhar, mas que estava dando ali seu perigo. E aí, cara, para coroar isso tudo, você tem um dos principais jogadores do seu time perdendo um pênalti. Além de outros 2 perdendo um pênalti. E, cara... Você tendo uma faca e um queijo na mão, você perde. Cara, o Lanús teve uma oportunidade de pênalti para poder acabar com o jogo. E aí perde o pênalti. O Galo ressurge. Vai, tenta fazer. E, cara, me faz aquela vergonha. Aquilo ali é vergonha, pô. Caraca, você perdendo os pênaltis daquele jeito é vergonha. Enfim, Libertadores. Tivemos uma final de brasileiros, um jogo bem pegado. Não acho que foi um jogo tão jogado. O Flamengo conseguiu se impor. O Palmeiras soube se defender. Até que o Danilo sobe e acaba encontrando um gol de cabeça aí. E coloca o Flamengo como o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores. Acho que foram campanhas muito heróicas. E quem ganhasse essa Libertadores ganharia por méritos próprios. Acabou que a final foi bem equilibrada. A gente tem a polêmica do vermelho que não foi dado pro Pulgar. Mas eu acho que foi... Em comparação a outras finais, foi uma boa final. Além disso, né? A gente tem o Flamengo no Intercontinental ganhando com desespero do Cruz Azul. Depois ganhando de qualidade do Pirâmides. E aí perdendo nos pênaltis com... Cara, eu não vou falar que tava com uma mão na taça. Mas em comparação, eu acho que foi o brasileiro que mais chegou perto de ganhar e que não ganhou. Né? Até porque pênaltis, né? Vamos dar um destaque, algumas menções honrosas aí para alguns times. Primeiro ao Santa Cruz, que chegou na final da Série D, mas que não ganhou, foi vice pro Barra, de Santa Catarina. A Ponte Preta, que conquistou aí seu primeiro título da história. E cara, e que doideira! Se você olha as imagens, é uma farra danada. Que foi o título da Série C, né? Além do Remo, que vai jogar aí uma Série A depois de 32 anos. No mais, Botafogo fazendo cagada, o John Textor não sabendo o que fazer, São Paulo fazendo a master das cagadas, e eu acho que Carleto Ancelotti, né, vindo para a seleção brasileira, graças a Deus estávamos precisando de um técnico, né, que nos desse o mínimo de segurança. E ano que vem eu falo dos meus palpites, né? Qual que é a minha ideia para ano que vem. E com o tempo a gente vai dando nossos palpites, a gente vai fazendo análise. Comecei o canal, né, nesse final de ano, mas eu sou muito grato
pelo muito pouco que esse canal tem alcançado as pessoas. Pelo menos estão alcançando algumas pessoas. Eu espero que ano que vem nós possamos pelo menos aí chegar aí a 100, 200 inscritos. Se Deus quiser a gente consegue. E que a gente possa alcançar várias outras pessoas aí com as minhas opiniões totalmente questionáveis. Talvez burras, mas sempre imparciais. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa aí seu like. Comentem aí no vídeo o que vocês acharam do ano. Se o ano do seu time foi bom, se o ano do seu time foi horroroso. Compartilhem esse vídeo. E é isso, pessoal. Que Deus abençoe todos vocês.